gente, aqui é o Lucas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo pós-mudança com esse cenário novo e hoje nós vamos conversar sobre Doutor Sono, do Stephen King. Esse livro aqui é um dos livros que eu tinha que ler para o meu desafio de 12 livros para 2018, no qual estou falhando miseravelmente, porque esse foi o único que eu concluí até agora. E ele também é a continuação do Iluminado, que eu já fiz vídeo aqui pro canal há algum tempo atrás. Então se você ainda não assistiu, está aqui nos cards para você ir lá ver. Mas se você tá pensando, então não me interessa Doutor Sono, porque eu nem li, nem vi o Iluminado, não faço ideia do que aconteça, assiste a esse vídeo que eu vou tentar convencer você de que no fundo não precisa você ter lido ou assistido ao filme do Iluminado. Importante também é que se você quiser comprar um desses dois livros ou os dois livros, aqui embaixo no box de descrição tem o link pra Amazon. E comprando por esses links você ajuda a gente com uma pequena comissão que tá sendo muito importante nesse período de mudança, então muito obrigado desde já. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar o Danny Torrance, aquela criancinha de 5 anos do Iluminado, só que aqui ele cresceu, já é um homem de meia idade e ele agora é chamado de Dan Torrance. No início da história nós vamos ver o que ele está vivendo nesse ponto da vida dele. Nós vamos acompanhar também duas outras histórias em paralelo que, óbvio, vão se conectar ao longo dessa narrativa. Primeiro nós vamos conhecer um grupo chamado Verdadeiro Nó. Ele é meio que uma sociedade secreta que reúne um certo grupo de pessoas bem peculiares ali nos Estados Unidos. E o grande lance deles é que eles sequestram e torturam pessoas iluminadas, mais precisamente crianças iluminadas, porque ao fazerem isso essas pessoas exalam um vapor, que é inclusive o vapor que tá na capa do livro. E quando essas pessoas ingerem esse vapor, elas acabam ganhando poderes e o que eles buscam mais, que é a juventude. Então boa parte desses integrantes tem centenas de anos, mas aparentam ter ali 40, 50 por causa desses vapores. Outra personagem que a gente também vai conhecer a história dela é a Abra. E a gente vai acompanhar desde o nascimento dela até o aparecimento desses poderes, porque ela também é uma criança iluminada. E a gente vai ver um certo desespero da família e também dos médicos que não sabem o que está acontecendo com essa garota. Como eu já falei, todas essas três histórias vão se conectar em algum momento dessa narrativa. E daí vai seguir algo que eu classificaria mais como um suspense policial, um pouco diferente dos livros de terror que todo mundo tá acostumado vindo do Stephen King. E bem, primeiro de tudo eu acho que essa é uma continuação do Iluminado sim, até porque o personagem principal é o que linka as duas histórias, mas eu não falaria que existe essa necessidade de você ter lido o Iluminado pra você ler esse livro aqui. O Dan Torrance nesse livro é uma personagem completamente diferente do Danny de 5 anos do livro do Iluminado. E toda a introdução que necessita um personagem principal vai ter nesse livro. Até porque ele é uma personagem diferente, ele já viveu bastante coisa, mudou o pensamento em relação a determinados assuntos, ele descobriu coisas em relação à família dele que quando ele tinha 5 anos ele ainda não sabia. Então meio que toda essa introdução de personagem principal vai ser feita aqui. E todos os acontecimentos do Iluminado que são importantes para essa história serão também revistos. Então eu acho que não existe essa necessidade de ter lido o Iluminado. Se você assistiu ao filme, eu tenho uma noção do que acontece. Você vai entender essa história por completo, porque ela funciona por si só. E claro que uma continuação depois de tanto tempo do primeiro livro, e agora a gente pode falar que o Iluminado é o primeiro livro, deixa todo mundo meio receoso. Eu também estava antes de começar, eu não queria saber o que ia acontecer aqui, não li sinopse, não vi vídeo, não fiz nada, porque eu queria mergulhar nessa história sem ter conhecimento algum do que estava por vir. E eu confesso que eu me surpreendi, porque o Stephen King, ele cresceu esse universo que ele criou, o Iluminado, e ele expandiu isso para a história de um país. E realmente trouxe novos elementos que eu acho que uma continuação geralmente pede isso, esses novos elementos. No Iluminado a gente conheceu a história de uma criança iluminada em um determinado local do país. Então era meio que uma história micro desse universo e agora a gente tem um país inteiro, é o macro. A gente vê que tem essa sociedade secreta, a gente vê que os iluminados realmente correm perigo. Aqui a gente tem novos personagens iluminados aparecendo. Então eu acho que sim, é uma continuação que valeu a pena e que eu gostei bastante. Eu sei que esse aqui não vai ser um dos livros mais grandiosos do Stephen King. Não vou chegar aqui e falar que é o melhor livro dele, porque não é. Mas esse foi um livro que, diferente dos outros, me emocionou muito nesse quesito da morte. E um detalhe que eu não falei é que Doutor Sono refere-se ao próprio Dan, porque ele acaba indo trabalhar num hospital, que é meio que ele sente quando as pessoas estão prestes a morrer, né? Então ele acaba conversando e ajudando esses pacientes a terem uma transição mais leve, mais tranquila do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, para fazer essa travessia de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Então acabam dando esse nome de Doutor Sono pra ele.
E eu sou uma pessoa que costuma me emocionar em cenas de morte de livros bem específicas. Geralmente é quando eu tenho uma relação muito profunda com o personagem que morre, eu gosto muito dele, eu me sinto muito próximo desse personagem. E aqui eu me deparei com duas cenas de morte de personagens que eu não fazia ideia de quem eram, de que realmente apareceram só para morrerem naquela cena, e que eu me vi chorando com a morte deles, porque a escrita do Stephen King, a atmosfera desse livro, conforme ele ia narrando o que as pessoas estavam sentindo, o que elas pensavam, o que elas iam deixar para trás, o que elas esperavam agora de estarem doentes e estarem finalmente encerrando essa doença, começando uma nova etapa, tudo isso me deixou tão emotivo que eu não consegui não chorar nessas duas cenas. Então eu achei que isso foi uma forma muito positiva de atingir num ponto que eu ainda não tinha sido atingido com nenhum outro livro. Bem, todos esses fatores, a escrita dele que é magnífica, a Abra, que é uma personagem muito cativante, todos os assuntos que são tocados nesse livro, como violência, a responsabilidade dos pais na criação dos filhos, tudo isso me fez adorar essa história e eu vou levar Dr. Sono comigo no meu coraçãozinho pra sempre, porque amei demais. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha se vocês curtiram, comenta aqui embaixo se você já leu Dr. Sono e o que você achou do livro, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, até o próximo vídeo, tchau!